A ética do reino de Deus. Bem-vindo, bem-vinda a esta série aqui de pequenas reflexões no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, nós temos Jesus no seu sermão ali da montanha, o discurso dele no monte, né? Esses 3 capítulos estão contendo aí juntos esse discurso inteiro de Jesus, esse sermão inteiro, esse ensino inteiro de Jesus, que apesar de serem só 3 capítulos, tem muita coisa condensada, muita coisa importante, explosiva, muita coisa assim realmente muito, muito preciosa para o povo de Deus. É a ética do reino de Deus, é o jeito de se viver o reino de Deus. Então, conforme a gente for vendo aí os próximos capítulos, episódios dessa série aqui, a gente vai ser desafiado, a gente vai ser encorajado, consolado, mas em muitas e muitas vezes nós vamos ter que deixar de lado o que a gente quer, o que a gente sempre aprendeu, ou o que o nosso coração diz, os nossos instintos, ou o que a nossa família dizia, ou o que a nossa cultura diz ou dizia, o nosso país, a nossa cidade, a igreja X ou a Y, todos nós vamos ser confrontados, a começar por mim, com coisas que eu sempre acreditei, que eu sempre, até aqui no meu coraçãozinho, mas com o que Jesus vai estar falando, como o povo dele vive o reino dele, beleza? Então, em vários momentos vai ser meio desafiador, meio radical para a gente. Essa é a ética do reino de Deus, que é o reino de ponta cabeça, totalmente invertido para isso aí que a gente vê à nossa volta, esse mundo ao nosso redor, beleza? Mas vamos lá, é muito empolgante, é muito legal, mas a gente tem que ter alguns cuidados aqui. Eu deixo um alerta que se a gente entra no Sermão do Monte achando que, pensando, falando que se você cumprir isso, isso e isso, e não fizer isso, mas fizer isso, aí você vai chegar no reino de Deus, a gente está errando o propósito. Não é assim. Não é cumpra essas coisas para que você chegue no reino dos céus. É o contrário. É quem é do reino de Deus, quem é do reino dos céus, é quem pode e quem deve cumprir essas coisas que Jesus está falando. Prestou atenção? Não é o quanto você pode ou não cumprir disso para você chegar no reino de Deus. Não, é o que você, se você é ou não do reino de Deus. Você é do reino, você faz parte da família de Deus, então esse é o pacote de ética das coisas que é sim para você que faz parte do reino, cumprir, fazer, deixar de fazer, evitar todo o seu jeito de ser, que é o jeito do reino de Deus, beleza? Então não vai nunca confundir essas duas coisas, tá? Confia em mim, esse é o próprio Sermão do Monte leva a isso que eu estou falando, o livro onde ele está, que é Mateus, leva a isso que eu estou falando, o Novo Testamento vai levar a isso e o Antigo junto com o Novo vão levar a isso. Não é compra, compra, compra para que você ganhe o prêmio do reino dos céus. Não. Você está no reino dos céus? Pergunta é essa. Você entrou pela porta estreita? Você confiou que Jesus é quem te deu acesso? É quem te resgatou das trevas para a luz? É só Jesus? Somente Ele? Ele é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, pagou o preço, a obra perfeita dele de morte e ressurreição é quem te leva para o reino dos céus? Aí sim a gente pode entender e caminhar aqui pelo Sermão do Monte, a ética do reino de Deus. Cafezinho porque tá friozinho. Beleza? Então esse é um cuidado, um alerta que a gente tem que ter. Então cuidado com o moralismo, não tente fazer alguém cumprir o Sermão do Monte. A pessoa não vai, é esmagador isso aqui para quem não é novo nascido, para quem não é do reino de Deus. Para quem é do reino de Deus já é difícil, imagina para quem não é, tá? Não tente moralizar as pessoas com o Sermão do Monte. E o outro lado também, não ache que graça é graça, eu fui salvo por Jesus e já era, eu não preciso de mais nada, deixa para lá.
não é isso aqui também, porque o Sermão do Monte vão dar várias diretrizes de como quem é do reino de Deus vive, beleza? Eu mesmo falo por mim, não acordei hoje sentindo no coração, ai, estou sentindo um desejo no coração de dar a outra face para aquele que me fez mal. Não tem, você se acorda sentindo isso? Não, o Sermão do Monte vai confrontar a gente. O jeito de Deus é uma coisa radical, mas aquele que faz parte do reino de Deus, que nasceu de novo, olha a coisa linda. Ele vai tendo cada vez mais prazer na palavra de Deus e no jeito de Deus, e aí a gente vai fazer isso com cada vez mais amor e vontade mesmo, querendo cumprir essa lei de Deus, essa regra, essa coisa aqui da ética de Deus. É porque Deus está transformando a gente de dentro para fora. Beleza? Mateus capítulo 5, 6 e 7. Já está aberto aí, Mateus capítulo 5. Dá só uma bisoiada ali no capítulo 2, 3 e 4, como Mateus, o evangelista, ele está separando os eventos aqui reais da vida de Cristo para mostrar como Jesus é o verdadeiro e melhor Israel, o verdadeiro e melhor Moisés, o verdadeiro e melhor doador e cumpridor e aquele que potencializa a lei de Deus, a palavra de Deus dentro do povo de Deus. Presta atenção como é verdade, como Israel foi liberto do Egito, e aí passa pelo mar, a água, passa pela água, então ele é liberto do Egito, Israel. Lembra lá em Êxodo? Ele passa pelas águas no Mar Vermelho e vai para o deserto. No deserto ele é tentado, ele é provado, ele falha, ele murmura, ele erra, né? O Israel vai errando ali no deserto. E no deserto também tem um momento que eles chegam no Monte Sinai, onde Deus dá a regra, como se viver. Mas, né? Lembra? Moisés dando as tábuas da lei, Deus dando para Moisés as tábuas da ética do reino de Deus. Olha que Deus primeiro salvou Israel para depois ensinar como se santificar. Salvação primeiro, depois melhorias. É sempre o jeitinho de Deus, no Antigo e no Novo Testamento. Beleza? Você percebeu esse padrão? Olha agora, só dá uma passada de olho aí em Mateus capítulo 2, 13, depois 2, 19, depois capítulo 3 e em diante. Olha como o evangelista Mateus, ele narra a vida de Jesus fazendo esse paralelo com Israel. Depois lá de toda a descendência de Jesus, descendência não, aqueles que vieram antes de Jesus, a genealogia, perdão. Ele vai caminhando para mostrar como Jesus é o melhor e verdadeiro e maior Israel. Capítulo 2 mostra Jesus bebê sendo levado para o Egito, né, para fugir de Herodes. Mas aí, então, de lá do Egito, Jesus é trazido de volta para Israel. Então, Deus tira Jesus do Egito. Aí no capítulo 3, você tem logo já Jesus já adulto e prestes a começar o ministério. Então já tem a cena do batismo. Então eles preparam a cena lá, né? Mateus escreve rapidinho, passa de um Jesus criança já para Jesus adulto e já entrando nas águas do batismo e logo no capítulo 3 indo para o deserto para ser tentado. É muito paralelo com a história de Israel no Êxodo. Jesus sai do Egito, passa pelas águas do batismo e no capítulo 2 sai do Egito, capítulo 3 passa pelo batismo, as águas do Jordão, e depois no capítulo 4 Jesus vai para o deserto para ser provado, para ser tentado. Mas Jesus não erra, não peca. Ele é tentado e é provado e passa na provação. Ele não erra, ele não cai, ao contrário de Israel, Jesus não cai. E aí a próxima cena já é Jesus no monte. Então é muito parecido e paralelo, só que ele não erra, ele faz tudo certinho. Yes! E aí lembra como lá no Êxodo tem a parada no monte para dar a regra, a lei para o povo de Deus viver? E aqui no capítulo 5 tem... Capítulo 5 de Mateus, verso 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus.
E aí continua, a gente só está lendo esse comecinho mesmo, para você ver como é parecido, mas é melhor, é diferente e é melhor, e agora sim é pleno. No Monte Sinai, ninguém podia encostar lá no monte porque ia cair morto, porque Deus é santo. E o homem que é pecador, se chega perto do Deus santo, ele evapora santo. E o pecador evapora. E aqui, aqui nessa parte da história, a gente tem o Deus santo que se faz carne no monte e os discípulos chegando pertinho dele. E a multidão também subindo o monte, a multidão também ali. Lá no Êxodo, ninguém podia encostar no Monte Sinai. Aqui está todo mundo em volta de Jesus. Yes! Jesus é vida, é Ele que traz vida para o homem que está desconectado, e Ele que traz a gente de volta, Ele que resgata a gente, e a gente já vai parar nisso aqui. E entendendo, passando aqui por cima, que agora Jesus senta e vai ensinar os seus discípulos, e aí tem uma diferença entre discípulo e multidão, tá? Aí a pergunta é, você é discípulo de Jesus? Você é filho de Deus? Ou tá só na multidão, tá lá, falando, o que é isso aí, hein? Tem culto hoje? Tem cesta básica, moço? Não? Tá bom. Então, você é discípulo, que os discípulos estão bem pertinhos ali de Jesus, eles não estão pensando, não, grava aí, Jesus, vai gravando aí uma mensagem, depois a gente vê onde está Jesus e a palavra dele, eles estão ali pertinho, tá bom? E aí, Jesus ensina, ele discipula os seus, ao mesmo tempo que ele, provavelmente, por ter escolhido a montanha, para ter acesso a mais pessoas. E aí ele provavelmente fala numa altura suficiente não só para ensinar os seus ali pertinho dele, mas também para os últimos lá ouvirem. Enquanto ele discipula, Jesus é demais. Ele está evangelizando lá o último da fila. Ele está discipulando aqui perto e ao mesmo tempo está evangelizando lá no fundo. Só Jesus para fazer um negócio desse. E aí, como termina o Sermão do Monte? Mateus capítulo 7, verso 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Repare que ele começa e ele passa o tempo todo ensinando os discípulos, mas o final da história é que as multidões estavam maravilhadas. Então, discipulado aqui no perto e deixar o efeito do maior com Deus, sabe? Então, fica aqui pra gente a pergunta e partes espirituais e práticas também, né? Primeiro, que Jesus é aquele que a gente deve se maravilhar. É Ele que traz a vida, é Ele que conecta o pecador ao Deus Santo. Ele ensina a gente de pertinho. Então, maravilhe-se com Jesus. Eu não vou falar para você, você tem que isso. Para um pouquinho e olha para Jesus e fala, caramba, não tem ninguém morrendo nesse monte. Os caras estão pertinho dele. E quem já é, então, do reino, quem já é discípulo, está sendo ensinado com amor e com carinho, mas aprendendo o que é. A pergunta é, você é filho de Deus? Você é discípulo? Ou você faz parte da multidão que, dependendo se está na tua área, se dá tudo certo, você vai? Como é que é teu relacionamento com Deus? Outra pergunta é, você tem amor pela palavra de Deus? Porque assim que Jesus sentou-se no monte, os discípulos se aproximaram dele. Assim que Jesus abriu a boca, os discípulos já estavam pertinho. Você tem amor pela palavra de Cristo? E aí, agora sim eu deixo uma palavra de incentivo e encorajamento para que o Filho de Deus, o discípulo, passe a ser discipulador e queira você discipular alguém. Jesus viu a necessidade, ele olhou, subiu e procurou um lugar adequado. O que a gente tem de prática para a gente? Seja prático. Você tem a montanha para subir, tem um montinho para alguém chegar perto? Usa um montinho. Jesus usou o que tinha à disposição ali. Falou, tem um monte de gente. Onde as pessoas vão me ver? Se eu subir aqui. Pronto, eu subi. Tem um monte de gente. Como as pessoas vão me ouvir? Eu vou falar alto. Não é questão, Jesus é o líder que tem a característica tal.
Ele fez o que foi preciso fazer. Não é teu estilo fazer isso, fazer aquilo. Faz o que for preciso. Eu também não é meu estilo ser o líder visionário e super empolgante e influenciador. Mas se a gente precisa levantar a voz para o último lá ouvir, a gente precisa levantar a voz, né? É uma coisa só prática mesmo. O que você tem à mão e quais são as necessidades à tua volta para você fazer discípulo? Às vezes é na praticidade de você mandar uma mensagem para alguém e aí é como se você estivesse subindo no monte e levantando a voz. É mandar um áudio lá. Oi, como é que você tá? Estou aqui para te falar isso, isso e isso. Eu posso orar por você em relação ao quê? Então, você pode sair da condição de só discípulo, só cuidado, sempre sendo cuidado, para cuidar de alguém. Vamos tentar? Vamos lá, Jesus está com quem quer fazer discípulo, tá bom? Ah, vamos nos aproximar como os discípulos lá de Jesus, bem pertinho. E onde ele está é onde está a palavra dele, o povo dele reunido em oração para ouvir a palavra dele e botar em prática a palavra dele. O que a gente pode pedir hoje em oração? Senhor, quero pedir por mais conversões à nossa volta, por discípulos e conversões genuínas. Eu peço para que a gente possa testemunhar e ver gente com fome de palavra. Pedir para Deus para viver uma vida do reino de Deus, uma vida que seja radical, não uma vida mais ou menos, uma vida que de vez em quando a gente faz algo, mas a vida típica do Sermão do Monte, que ela é radical, ela é totalmente diferente da do mundo e diferente do crente morno também, é uma vida que está transbordando de Deus. Eu quero pedir para Deus também para que eu possa discipular mais gente, que Ele me dê mais possibilidades, que me dê mais situações para que eu possa discipular alguém. E aí eu vou subir numa cadeira, eu vou subir num monte, eu vou mandar mensagem, eu vou entrar numa chamada de WhatsApp 12h40, pedir para Deus mandar discípulo e me dar um jeito de ensinar esses discípulos. E você vai pedir o que para Deus hoje?